Existe uma questão aqui de exagero. Vamos tentar diminuir as expectativas. Esse aspecto tem uma carinha de frustração. Vamos falar de previsões para a semana. Eu estou aqui com a Vanessa Tuleski, com a Nayara Tomaino, astrólogas do Personari, e a gente vai conversar sobre as previsões para a semana que vai começar. Então vamos lá, saindo de uma semana gostosa, light, uma semana leve, e vamos entrar numa semana com aquela expectativa que o spoiler, Vanessa, seja de boas notícias. Montanha-russa de emoções. Pessoal, acho que quando a gente está na montanha-russa entre altos e baixos, a gente tem que tentar fazer igual quando estamos no mar, flutuar. As ondas estão passando e a gente está ali tentando acompanhá-las. Pode ser um caminho mais fácil. Temos 4 temas para surfar nessa semana. O primeiro é eu e os exageros. O segundo é plano mental com inteligência, perspicácia e doses de preocupação. O terceiro, confusão e sensibilidade a partir da quinta. E o último é 2 importantes movimentos de planetas lentos. A Vanessa veio com a montanha-russa, a Nay já falou do mar, eu já pensei no surfista aqui, né, da gente tentar surfar essa onda. Então, eu queria pedir encarecidamente, se você pretende surfar bem a onda dessa semana, que você dê um like aqui para a gente saber que você está com a gente aqui na programação, numa semana que, pelo visto, não vai ser fácil não, mas a gente vai dar boas dicas por aqui. Antes de começar, eu quero te ensinar a ver em qual casa, em qual área da vida você está com Mercúrio no seu horóscopo personalizado do Personari, porque Mercúrio aí está fazendo contato com vários planetas, está cheio de contatinho essa semana, e a gente vai te ajudar a lidar com dicas para você. Você vai acessar o seu horóscopo personalizado e aqui na lateral você tem todos os trânsitos astrológicos. Então você consegue ver a área que está Mercúrio em trânsito, aqui no meu caso, por exemplo, está na casa 10. Agora que você já sabe a área da vida que você está com Mercúrio, comenta aqui com a nossa equipe que a gente quer continuar dando dicas para você, e a Nayara e a Vanessa vão falar também mais sobre Mercúrio. Vamos começar? Então vamos lá, Vanessa, vamos entender essa semana. Eu e os exageros. Isso vai acontecer porque vamos ter Vênus em Leão até a quinta-feira, numa quadratura com Júpiter. E aí é difícil não querer gastar, comer demais, criar expectativa, ficar assim alvoroçado, agitado. Existe uma questão aqui de exagero. Eu diria assim, que exagero é normal, depois a gente volta para o eixo, mas que a gente vai ter uma tendência a se exceder, sim. Para os solteiros, já que a gente está falando numa semana aí de Dia dos Namorados, vai dar aquela ansiedade. Quando é que eu vou arrumar um par? E para quem tiver com par, talvez a gente vai encontrar aquele restaurante cheio, porque Vênus com Júpiter dá um pouco isso. A gente cria uma grande expectativa e às vezes aquele prato lá que a gente estava esperando, algo especial, não é tão bom assim, mas pelo menos a gente está com o boy ou com a girl, né? Com a namorada. Eu acho que é interessante a gente pensar que estamos sim com esses 2 planetas benéficos. E essa criação assim, de expectativas pode ser realmente algo muito forte. O meu conselho para essa semana seria: vamos tentar diminuir as expectativas nos nossos planos, vamos pegar ali o que é simples, porque realmente essa empolgação, essa questão, esse aspecto tem uma carinha de frustração. E infelizmente, pessoal, mesmo quando assim é legal, fui num restaurante, comprei um presente, foi legal, a gente fica com um sentimento de que poderia ter sido mais legal. Então, acho que é interessante a gente deixar assim, as coisas mais simples, pensar nessas questões dos gastos e da alimentação, porque a gente está aqui pensando, né, numa Vênus em Leão, que tem um lado de empolgação, dessa coisa que, eu gostaria de ter mais reconhecimento, eu gostaria de brilhar mais. Quando a gente pensa ali em Júpiter em Touro, pode mexer sim com as nossas finanças, as questões com a nossa estabilidade. Então, acho que o melhor para essa semana é tentar se programar e cumprir o combinado. Eu ia tirar essa dúvida, Vanessa, do ponto de vista assim, de notícias. A gente teve uma semana turbulenta passada financeira. Como é que fica essa semana? Eu acho que a gente pode ter talvez alguns prejuízos grandes, uma sensação aí de que as contas estão sobrando. Vênus com Júpiter dá um pouco isso também. Nossa, tô com muita conta para pagar. Então, em termos de notícias também, tudo vai ficar superlativo, né? Então, as crises da semana passada ainda vão estar repercutindo
apesar da fase lunar minguante ser uma fase de esvaziamento, mas a gente ainda tem o que foi criado na fase lunar cheia, que foi a semana passada. Vanessa, como a gente fala de aumento, né, a gente pode até ver aumento de preços em algumas categorias, talvez alguma questão relacionada ali à alimentação, etc. Podemos ver alguma inflação que está ali incomodando, né, essa questão da falta de limites, medo do futuro. Pode não ser de uma maneira geral, mas sim em alguma categoria, algum item específico. Então, quer dizer, a gente está ainda. É aquela sensação de que a gente ainda está surfando a onda da semana passada, ainda está catando cavaco ali no final, tomando caixote da semana passada. Vamos ver o que vocês têm para ajudar a gente nesse segundo tema aí da semana, Vanessa. Temos um tema interessante: plano mental com inteligência, perspicácia, mais preocupação. A partir da segunda-feira, nós temos Mercúrio ingressando no signo de Gêmeos, onde vai ficar até o dia 26 de junho. Mercúrio é o regente de Gêmeos e fica super bem nesse signo. Parece que a gente amplia o plano mental, fica mais curioso, fica mais comunicativo, se interessa mais por uma variedade de assuntos, aumenta a inteligência, a flexibilidade, e até metade da semana, até a quarta-feira, esse Mercúrio vai estar aí num trígono com Plutão, dando aqueles insights profundos, né? Quando a gente consegue ver as entrelinhas de alguma questão. O Mercúrio em Gêmeos é muito bom para a gente estudar, para a gente aprender com as pessoas, focar mesmo na comunicação. Mas como a gente tem uma grande concentração de Gêmeos, às vezes as pessoas estão falando demais. É como se esse Saturno falasse assim, olha, não, vamos com calma, cuidado com o que você fala para não falar coisas sem sentido, não incomodar as pessoas. Quando a gente coloca, né, esse aspecto nessa semana com Plutão, às vezes a gente pode ter alguma revelação também, algo que se mostra, mas é interessante a gente ter cuidado com aquele pensamento fixo, né? A nossa mente já está ali um pouco mais ativa, esse Plutão pode direcionar. Então vamos tentar ampliar os nossos pensamentos, pensar com mais multiplicidade. Agora, a partir da terça-feira, esse Mercúrio começa um aspecto difícil com Saturno, uma quadratura, e aí a gente pode ter alguns entraves no nosso dia a dia, algumas preocupações, alguma coisa que fica lá na cabeça, martelando. O Saturno é o lado sério, preocupado, pesado, ou as travas que a gente pode ter, inclusive de trânsito. Porém, a gente também começa, a partir da terça-feira, o Mercúrio em sextil com Vênus, e tem uma boa linha aqui de negociação. Aqui me lembra algo que pode surgir para preocupar, um aumento de preço, né? A gente está falando de inflação, e de repente você consegue conversar para que um aluguel não suba tanto. E o último aspecto da semana, que já vem desde a semana passada, é o Júpiter em sextil com Saturno, que privilegia, premia quem está trabalhando com constância, quem encontrou um caminho viável para o seu restaurante, para o seu negócio, ou até para crescer na vida, né? Buscando uma via ali confiável, mas que também envolve um certo prazer, né? Que o Júpiter está no signo de Touro. Curtir o processo de fazer uma pós-graduação, fazer um estudo que de repente vai trazer um incremento no salário ou no currículo. Eu acho que é interessante a gente pensar nesse aspecto com Vênus, facilita um pouquinho mais as relações. Então a gente pode trazer um pouco mais de gentileza, conquistar. Talvez não seja uma semana para a gente ter conversas difíceis, pessoal, porque apesar dessa ajuda de Vênus, Saturno pode colocar assim alguma limitação. Então se a gente se comunicar com bastante responsabilidade e a gente pensar sempre na empatia com as pessoas, os nossos sentimentos, já que a gente vai ter esse Saturno interagindo tanto com Mercúrio quanto com Júpiter, é muito interessante a gente pensar nesse lado mais emocional, nesse lado mais sensível, se permitir, porque quando a gente está olhando para o que a gente está sentindo, a gente pode tanto desenvolver nesse lado de Júpiter, que traz sorte, que traz abertura, e também facilita a comunicação, se a gente souber o que a gente está sentindo e respeitar os nossos sentimentos. E eu tenho uma dúvida, Vanessa, Mercúrio tão movimentado assim no céu, num período para o Brasil que a gente fala num projeto de lei das fake news, né, e questões relacionadas a redes sociais, isso é um tema é um possível tema marcante da semana de novo? Pode acontecer, só que como a Nai pontuou,
o Mercúrio em quadratura com Saturno, ele dificulta um pouco o debate. Existe uma tendência a uma rigidez. De fato, para um debate está mais complicado, porque aqui a gente pode ter uma mente fechada de alguma parte, um autoritarismo. Para o livre fluxo das ideias, é um aspecto difícil. Seria mais interessante, se a gente pudesse sugerir para os políticos, colocar uma semana que não houvesse esse tipo de entrave saturnino aqui, tá? Porque o que for sair também pode sair muito engessado. E o Mercúrio em Gêmeos tem a ver com o fluxo da informação. E Nai, a gente convidou as pessoas a verem a casa que elas estão com Mercúrio no horóscopo nesse momento, né? Mercúrio fazendo tantos contatos. Que dica você daria para as pessoas? Nessa casa que você está com Mercúrio, foque bastante em conversar com as pessoas. Se for no relacionamento amoroso, converse, socialize. Se for na família, tente separar um dia especial, talvez para botar a conversa em dia ou esclarecer algum assunto que pode estar desafiador através da comunicação. E também pode ser uma área interessante para você estudar. Não precisa ser um curso, algo muito extenso, né? Pode ser ali um livro, um workshop. Se for no relacionamento, fazer um workshop sobre como se relacionar melhor e etc. Esse Mercúrio, além de facilitar a comunicação, ele facilita com que a gente tenha soluções, etc., através justamente do conhecimento. E é legal, Nai, que você deu esse gancho de estudar, né? De abrir os horizontes aí, pesquisar coisas novas. E a gente está justamente essa semana, o personagem vai estar em São Paulo, de 14 a 17, na Feira Natural Tech, que é a maior feira de alimentação saudável, terapias holísticas, uma feira vegana, e tem um bando de coisa, cosméticos naturais, e a gente vai estar com um stand lá com palestras sobre o que você leva para o prato, o que está além ali, o que o prato está contando da sua história em termos de emoções, em termos de hábitos. A gente vai falar um pouco do prato de forma holística, com vários especialistas participando, nutricionistas, terapeutas. Se você está em São Paulo e quer ir lá, é gratuito. Se inscreve aqui no link que a gente colocou na descrição. E Vanessa, acho que podemos ir para o terceiro tema da semana. Confusão e sensibilidade a partir da quinta. Este Sol em Gêmeos vai começar a quadrar com Netuno. Uma das coisas que isso pode dar é virose, tá? Sempre que a gente tem Sol com Netuno, há um aumento da sensibilidade para viroses e alergias. E muitas vezes isso reflete também o movimento interior, porque aqui é muito comum as pessoas ficarem mais confusas, mais sensíveis, especialmente se a gente fala o Dia dos Namorados. Para algumas pessoas é uma data melancólica, tem que lembrar isso, essas datas todas, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, tem um lado de comemoração, mas são datas que mexem com as pessoas também, por motivos diversos, né? Então aqui é como se a gente ficasse um pouco mais sensível, ou outra possibilidade é um lado nosso que quer se evadir, tipo, ai, não queria estar trabalhando, sabe aquela preguiça? A gente precisa ter muito cuidado com o escapismo. Se bater essa sensibilidade, vamos ter cuidado com a nossa saúde, sobre o que a gente está escolhendo. Às vezes, se a gente estiver levando um problema, algum desafio e querer fugir dele, talvez ele vai só se prolongar. E muito cuidado com a projeção, né? A Vanessa lembrou muito bem sobre essas datas comemorativas, que às vezes algumas pessoas podem ficar mais melancólicas e etc. E às vezes a gente está projetando um sentimento que às vezes nem é exatamente o que a gente deseja. Então, eu acho que a pedida aqui é a gente tentar ter o pé um pouquinho mais no chão. Gente, que semana! Agora eu tô entendendo a montanha-russa, né? Porque são vários temas também. Uma montanha-russa não só no sentido, né, de altos e baixos, mas no sentido de temas diferentes puxando a gente para, né, para vários lados. Assim, tô vendo aquela coisa assim, tô olhando para cá, para lá. E aí temos um final impactante aí, Vanessa. Conta esse último tema da semana. 2 importantes movimentos de planetas lentos. A partir do dia 17 de junho, Saturno vai ficar retrógrado, condição em que ele estará por 4 meses. Quando Saturno fica retrógrado, a gente tem um momento aqui para reavaliar alguns planos, alguns projetos, porque a retrogradação fala a respeito de um parar para ver. Ela dá uma desacelerada, tá? É como se você
entrasse no modo aperfeiçoamento ou aperfeiçoamento ainda de projetos. Quando a gente pensa ali nesse Saturno retrógrado, né? Às vezes a gente vai precisar rever questões burocráticas, às vezes algumas tarefas no trabalho podem ficar assim mais pesadas, né? Mais lentas. E outra coisa bem importante é que Plutão, depois de 3 meses em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio, para passar ali uma temporada de uns 7 meses, está quase esgotando a estadia dele nesse signo. Plutão ficou 20 anos ali em Capricórnio. Agora ele está entrando em Aquário e fez uma pré-estreia agora em 2023 por 3 meses. Agora que ele volta para Capricórnio, ele volta para o concreto ali em termos coletivos. A gente sai um pouco dessa coisa de inteligência artificial, futuro, e vai pensar um pouco no agora. Então, é um movimento importante e a gente vai ver uma mudança de temática ali no coletivo e talvez na vida pessoal também, tá? Porque o Aquário também pergunta para você, e aí, você está se modernizando? Agora que ele volta para Capricórnio, que é um signo conservador, isso sai um pouco da tela mental. E aí você se volta mais para o concreto, para as realizações, especialmente para a parte profissional, que é uma verdadeira obsessão aí de Plutão em Capricórnio. Eu acho que é interessante a gente pensar nos fatores que envolvem na nossa vida as questões burocráticas. É muito interessante também a gente pensar na casa que nós temos Capricórnio, pessoal. Às vezes vai dar um sentimento de que, meu Deus, esse assunto está voltando para que eu reveja esse assunto de novo. E sim, de novo. A gente vai ter ali alguns meses para a gente rever isso e resolver de vez, né? Talvez. Essa questão da inteligência artificial realmente começou a pipocar, a aparecer muito mais com a entrada de Plutão em Aquário, mas eu acho que nesse período de 3 meses, principalmente, a gente vai ver algumas notícias falando sobre a legislação, né? Teve alguns países que estavam ali preocupados com essas questões de golpes envolvendo, né, o uso de voz, uso de imagem. Então, essa questão mais burocrática nesses 3 meses deve se reforçar, né? Quais são as leis que vão reger o que envolve a inteligência artificial. Quando a gente pensa tanto na interação de Plutão em Capricórnio com esse Saturno, às vezes a gente pode ter uma sensação assim de que as questões hierárquicas, alguma questão com chefia precisa ser revisada. Se você tem algum desafio com pessoas mais velhas, com as chefias, talvez você pode sentir que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso rever essa relação. E também, se você é uma pessoa que tem ali responsabilidade com outras, né? Se você tem filhos, se você tem funcionários, talvez você vai precisar rever como está a situação, essa relação. E quando a gente pensa ali em um Saturno em peixes, né? São essas questões que envolvem a empatia. Então, será que eu tô com pena, né? Pena do meu filho, quero ajudar, mas eles precisam ser mais responsáveis, né? Ou não, eu tô agindo de uma maneira muito dura, preciso ter um pouquinho mais de empatia, né? Todos esses temas ali podem aparecer. E essa dica que você deu, Nai, das pessoas verem a área da vida que elas têm Capricórnio, que esses temas vão voltar, né, a ficarem em voga, como você falou, vocês conseguem ver gratuitamente no mapa astral mini do Personare, que tem inclusive filtros que você consegue ver todos os planetas, em que casas estão, signos, em quais casas, então você consegue conferir lá. Então essas foram as previsões da semana. Se você não comentou, comenta agora aqui com a gente em qual área da vida, em qual casa astrológica você está com Mercúrio, para a nossa equipe dar outras dicas para você. E se você é de São Paulo, se inscreve na programação da Naturaltech e vem encontrar com a gente ao vivo e bater um papo sobre alimentação, terapias holísticas, ciclos femininos e tem muita coisa legal. A gente colocou aqui também o link na descrição. E, é claro, segue a Vanessa Tuleski e a Nayara Tomaino nas redes sociais, que elas continuam dando várias dicas astrológicas. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que sempre que a gente lançar um vídeo, você recebe um aviso. Eu te vejo no próximo programa.